Leitura do livro Nascemos e Jamais Morreremos. A história de Chiara Corbella Petrillo. Capítulo 3, página 65. Nada de imperfeito. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses para a luz, eu te consagrei. Eu te estabeleci como profeta das nações. Em 19 de novembro de 2009, apenas 5 meses após o parto, Henrico e Chiara levam o seu testemunho a um dos encontros da série No Mundo, mas não do mundo. O título é verdadeiramente perfeito porque Henrico e Chiara não compartilham com o mundo de seus amigos e parentes a obstinação de querer compreender a todo custo aquilo que está por trás de Maria Grácia Letícia. O que significa que seu nascimento por que motivo Deus permitiu sua doença. Eles simplesmente a acolheram, aceitando-a assim como era, sem perguntas nem reivindicações, apenas muita gratidão. Em torno deles, a batalha continua a desenvolver-se. São convidados a fazer exames para estarem seguros de que a história não se repetiria. É forte a pressão. O evento é organizado na paróquia de Santa Francisca Romana, no Ardeatino, pela Associazione Cristiane Lavatori Italiani, juntamente com a Associazione Scienza e Vita. No folheto se lê O Dom da Vida. Apresentação e moderação, Gianluigi De Palo. Conclusão, Padre Fábio Rossini. Participação, Giuseppe Noia, Daniela Salertano, Chiara e Enrico Petrillo. Jovem casal, escrito entre parênteses. É a nota que aparece junto aos nomes de Enrico e Chiara. De fato, como ela mesmo dirá, estão casados há pouco mais de um ano. Junto a eles estão Daniela e Dr. Noia, da Associação Quércia Milenária, e Gianluigi De Palo. Foi este quem idealizou o encontro, pensando que a história deles é uma história de ressurreição, um milagre a ser divulgado. Considera que eles são testemunhas perfeitas daquela atitude profética que traz o céu para a terra. Entre a família dele e os Petrillo, nasceu uma amizade justamente durante a gravidez de Maria Grácia Letícia. É a primeira vez que os esposos dão um testemunho, o que é uma pequena surpresa. Nessa noite, Chiara demonstra poder falar com precisão e competência diante da pequena multidão reunida para ouvi-la, como se para ela fosse uma coisa habitual. Narra a história de Maria Grácia Letícia de forma linear, desde a primeira consulta até o parto, com espontaneidade, sem uma só palavra a mais. Seu marido, ao final, faz sua leitura. Sem Deus, tudo se reduz a um acaso. Mas com Deus, é possível ver o sofrimento como um convite a dançar. E se você começa a dançar, percebe que o sofrimento está ali, mas também existe muita alegria e muita paz. Aquilo que devia ser uma simples intervenção, entre muitas outras, no interior de um ciclo de eventos, transformou-se num ato de fé, na expressão serena da confiança cotidiana em Deus, que não nos abandona e que realiza suas promessas. Todos os presentes ficam tocados. Algumas das frases que Chiara pronuncia esta noite parecem gravadas em pedra, especialmente uma delas. O Senhor coloca a verdade dentro de cada um de nós e não é possível deixar de entendê-la. Em seu Evangelho, Marcos narra que Jesus repreende os discípulos quando os vê repelirem algumas crianças que se reúnem à sua volta. Há 2000 anos, as crianças não tinham nenhum valor do ponto de vista social. Porém, se pensarmos bem, também os nossos tempos são os tempos de Jesus, diante de quem um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um só dia. Ainda hoje, uma criança pode valer muito pouco, e diante de uma nova vida que nos chega, muitos fazem como os discípulos, alarmam-se pela agitação que ela provoca e pensam que seria melhor afastá-la, evitá-la. Abortar é rejeitar um dom.
A eternidade de Deus quer irromper no dia a dia de nosso próprio tempo por meio de um filho que é a sua palavra personalizada. Alguns ensinamentos do Mestre dizem respeito exatamente aos pequeninos. Os pais que acolhem uma criança acolhem a Deus. Entretanto, ao acolherem Maria Grácia e Letícia, Chiara e Henrico fizeram ainda mais. Assim como a Virgem que, nas palavras de Chiara, acolheu como um dom um filho que não era para ela, que seria morto e que ela deveria ver morrer sob a cruz, Chiara e Henrico estavam dizendo sim a uma missão que iria muito além deles mesmos. As palavras desse testemunho, pronunciadas em voz mansa, mas firme, são tão poderosas que despertam uma saudável ânsia de conversão em muitos dos presentes, chegando até a convencer outros pais a fazerem a mesma coisa em idêntica situação. Não é possível fingir que não ouviram e confirmaram aquilo que Jesus diz nos evangelhos. Henrico conclui a sua intervenção recordando que Chiara, de volta para casa após o nascimento de Maria Grácia Letícia, disse-lhe: Sabe que eu faria isso de novo? Henrico não consegue esquecê-lo e o motivo é simples. Eu também o faria. Nessa noite do encontro, Chiara já está grávida de Davide Giovanni. Após um primeiro caso de anencefalia, a probabilidade de reaparecimento dessa patologia é maior. Durante o verão, Chiara segue os controles normais do pré-natal, mas a atenção se volta também para os fatores que possam ter causado a malformação. Com vistas a uma segunda gravidez, dizem os médicos, uma dosagem maior de ácido fólico ajudaria a reduzir os riscos. Decorre apenas o tempo para que o corpo de Chiara possa recuperar-se da gravidez. Ela e Henrico sentem que esperar mais para ter outro filho seria como ceder a uma mentira ou recusar uma graça. E se perguntam: mas por que é preciso esperar para chorar e recuperar-se de um luto? Eles experimentaram uma grande alegria, uma consolação que afogou a tristeza. Eles não querem defender-se de uma graça que Deus lhes quer dar, mas desejam uma nova gravidez. Em Medjugorje, aonde foram durante o verão junto com o Padre Vito para agradecer o nascimento de Maria, eles pediram a Deus a graça de outro filho. Voltando dessa viagem, estavam ainda mais felizes. Contavam para nós o testemunho que tinham ouvido de Mirjana. Chiara ficara particularmente tocada quando a vidente de Medjugorje dissera que, apesar de amar muito ao marido e aos filhos, é sempre um sofrimento permanecer, ainda aqui na terra, e não ir de imediato com a Gospa. Isso dera a Chiara uma enorme paz, e ainda mais, a certeza de que não teria podido fazer uma escolha melhor para a filha. Gospa é um termo que os videntes de Medjugorje nomeiam Nossa Senhora. O amor não pode esperar. David Giovanni chega logo. Quando descobre que está grávida novamente, Chiara já sabe o que fazer. A primeira ecografia corre bem. Os Petrillo esperam cada consulta com um pouco de receio, mas com uma incrível confiança. Assim também na segunda ecografia, em fins de dezembro, quando Daniela consegue ver por inteiro a cabeça do pequeno. Parece que tudo está em seu lugar. A anencefalia não se manifestou. Todos estão felizes e aliviados. Algumas pessoas estão felizes e começam a falar de David como filho da consolação. Vocês vão ver que este filho será uma grande alegria. Ouvem muitas vezes Henrique e Chiara. É uma frase que os faz sofrer de um modo especial, ainda mais quando pronunciada por pessoas próximas. Era como dizer que Maria era uma filha a ser esquecida, explica Henrico. Daniela marca a terceira ecografia no Fate Bene Fratelli, junto a outro colega. Chiara entrou cada vez mais em sua vida e ela teme sentir-se excessivamente envolvida, o que é um risco para um médico que deseja fazer as coisas da maneira regular.
Em 19 de janeiro de 2010, dia do exame, Daniela se obriga a ficar em casa, mas está inquieta. Espera por um telefonema que não chega nunca. Como teria ocorrido o exame? Agitada, decide ela mesma ligar, mas ninguém responde no ambulatório. Passam algumas horas e finalmente o seu colega que havia feito a ecografia liga para ela. Falta uma perna para David e na outra há apenas um toquinho. Essas palavras fazem congelar o tempo. Da igreja de Santa Francisca Romana, no Ardeatino, aquela que Henrico e Chiara haviam escolhido como sua paróquia, espalha-se rapidamente a notícia. Padre Fábio Rossini, o pároco, pede orações por um casal de jovens esposos chamados a enfrentar uma dura provação pela segunda vez no espaço de apenas alguns meses. Acrescenta que está acontecendo algo de grandioso e que o próprio Deus está falando através da vida preciosa desses dois jovens e de seus filhos. Muitos daqueles que os conhecem profundamente tristes serão chamados a abrir-se à graça. Dessa vez, o diagnóstico é uma deficiência. Aonde nos estás levando? Chiara e Henrico perguntam a Deus quando descobrem que também David está mal, que tem uma malformação nas pernas. Na primeira vez, com Maria, contou Chiara, o Senhor nos tinha perguntado: estão dispostos a acompanhar um filho até onde eu pedir a vocês e apenas isso? Nós o fizemos e foi muito bonito. Na segunda vez, com David, ele nos perguntou: estão dispostos a acolher um filho deficiente em sua família, mesmo se ele tiver sérios problemas? Também neste caso, nós dissemos sim, como resposta ao dom da graça que nos precedeu. Para saber se havia algum problema de fundo, algum defeito genético de importância que pudesse explicar o desenvolvimento de patologias na gravidez de Chiara, ela e Henrico aceitaram submeter-se a exames especiais. Não querem que isso seja uma oportunidade para lhes dizerem o que fazer, mas cedem para contentar os que, à sua volta, os pressionam para saber. Para ficarem mais tranquilos, dizem os outros, para fazê-los fechar-se à vida, dizem eles. Mas ainda que chegassem a descobrir problemas genéticos, estariam apenas mais conscientes dos riscos, mas com certeza nunca dispostos a escolher de maneira diferente. A resposta é clara. Nada existe que possa explicar a patologia. A malformação é inteiramente casual. Não há qualquer relação entre uma coisa e a gravidez. Choveu duas vezes no molhado. Foram as palavras do geneticista. Choveu duas vezes no molhado. Foram as palavras do geneticista. São resultados que desamarram Chiara e Henrico da pressão daqueles que, de modo mais ou menos velado, os aconselhavam a fechar-se à vida. Qual seria a solução? Ainda hoje, Henrico se pergunta: Deus cria a vida para a eternidade. E eu lhe digo que não. Chiara e Henrico se preparam para acolher David e Giovanni. Aproximando-se do mundo dos deficientes em pouco tempo, Henrico se torna um especialista em próteses para as pernas. Ajuda-o muito o testemunho de Nick, um jovem extraordinário que nasceu sem os braços e sem as pernas. O filme The Butterfly Circus, em que é protagonista, comove a eles e a todos os amigos. Em fevereiro, Chiara faz a quarta ecografia. A seu lado está Henrico. Ele e Daniela têm os olhos fixos no monitor. É outro médico que se ocupa do exame, mas Daniela está ali com eles, como médica e amiga. Logo, a sonda mostra um problema. Não há líquido. Isso muda tudo, mais uma vez. Para David e Giovanni, além das pernas, faltam também os rins. E, em consequência, os pulmões não podem desenvolver-se o suficiente para deixá-lo respirar. O diagnóstico é de malformações viscerais múltiplas na pelve, bexiga e rins, com ausência dos membros inferiores. Tal como sua irmã, também ele não viverá.
Kiara está na mesa ginecológica com a barriga descoberta. Ela recebe a notícia permanecendo firme na fé, sem se descontrolar, enquanto duas lágrimas dão mais valor ao seu sorriso. Terminada a consulta, Kiara e Henrico saem e se detêm para uma oração na igreja vizinha de Santa Anastácia, logo ao lado do Circo Máximo, que tem uma adoração perpétua e onde podem mais uma vez entregar o seu filho diante do Altíssimo, do Santíssimo. Kiara gosta de repetir que não fez nada de especial, ali onde todos veem alguma coisa de extraordinário. É como um campo, igual a tantos outros. Mas a terra deste campo é uma terra acolhedora. O seu sorriso significa não entendo, mas acolho. Ela mesma dirá, juntamente com Enrico, que muito lhe custa entregar também David e Giovanni. Encontra-se de novo diante de algo muito grande e diferente daquilo que tinha desejado. Para ela é um grande golpe. Kiara sempre teve uma relação franca com o Senhor. Aquilo que está vivendo, ela coloca diante do Pai sem maiores problemas. Incrível, porém, é a sua capacidade de dar espaço. Nesses anos, passam por ela as interrogações, os cansaços e as esperanças de toda mulher. A diferença está em seu modo de deixar que seus planos sejam profundamente alterados e de acolher a novidade, certa de que o Pai somente dá coisas boas aos seus filhos. Os sorrisos de Kiara são sempre seguidos de confrontações e de autênticos desencontros entre o seu desejo de uma vida normal e a vontade do Pai, em que ela encontrou a sua alegria. E são colóquios muito intensos, prontos a serem resolvidos num tempo cuja brevidade pode parecer desconcertante para a maioria das pessoas. Às vezes duram apenas uma noite. A malformação de David o deixava com muitas incapacidades, e ainda que depois de Maria Grácia e Letícia, tanto Henrique quanto Chiara se sentissem prontos para acolher um filho com seus problemas, por seu amor por ele, tinham rogado a Deus que o tornasse capaz de carregar a sua cruz, ou que a tirasse dele. Nós não devemos ser donos dele, disse Henrico. Não temos direito de vida sobre os outros, ponto final. O Senhor está me dando uma cruz, eu devo tomá-la, porque nessa cruz vou descobrir alguma coisa que o Senhor quer me dizer. Tão logo receberam a notícia, dirigiram-se com Daniela até Gúbio, para se encontrarem com a irmã Chiara, das monjas de Belém, que tinha rezado por eles. Henrico e sua mulher confiam-se em quem se consagrou a Deus e lhe deu toda a sua vida e a própria liberdade. Depois de volta a Roma, marcamos um encontro em um restaurante e conversamos longamente. Por suas palavras, percebia-se que estavam curiosos a respeito daquilo que o Senhor tinha em mente para eles. Estavam contrariados, obviamente, mas na verdade jamais se colocaram a questão de o recusar. Estavam decididos a preparar-se para acolher aquele menino. Então, Simone disse que, evidentemente, Maria Grácia e Letícia estavam com Jesus, aconselhando os seus petrilos como pais do pequeno David, dizendo que certamente o acolheriam e lhe dariam tudo o que necessitava para essa terra e para o céu. Os petrilos se entreolharam como quem recebe uma boa notícia. Chiara sorriu e ficou iluminada. A mão de Deus está ali para guiar o percurso de Chiara, todo o seu caminho, sobretudo naquilo que pode parecer absurdo. É por obra dele que Henrico e Chiara podem carregar essa cruz em paz, muito mais rara que a de Maria Grazia Letícia. A patologia de David e Giovanni é uma síndrome complexa, para a qual ainda nem existe um nome, mas esta gravidez é acolhida com a mesma gratidão e serenidade que a primeira. A quem pediu informações sobre a gravidez e seus planos para o verão, Chiara ainda estava em condições de responder com um sorriso, que depois do nascimento, David e Giovanni teriam um encontro marcado no paraíso, para falar da serenidade que respira em sua presença. Basta lembrar que não desejam passar o tempo sozinhos para se dobrarem sobre si mesmos e chorar em seus ombros,
mas continuam a demonstrar uma abertura e uma hospitalidade desconcertantes, sempre se oferecendo aos outros. E os outros só recebem deles o bem. Já nos dias imediatamente após o diagnóstico, quem vai encontrá-los em casa experimenta a paz de quem deixou Deus entrar em seu próprio coração. O sorriso, a doçura e a beleza de Chiara estão o mais longe possível do desespero de quem volta-se sobre a própria dor. Durante esses primeiros dias após a notícia, vem de Assis para encontrá-los Padre Vito. Chiara o cumprimenta com alegria, contente por vê-lo como sempre. Para ela, é um homem de Deus, uma pessoa que sabe tornar mais simples e mais fácil e fazer a coisa certa. Padre Vito permanece ali o dia inteiro. Mais uma vez estão diante de uma decisão sobre como enfrentar esse novo nascimento para o céu. São horas de profunda partilha. Como um contraponto ideal dessa celebração da vida, existe a acusação recorrente que se define melhor após a descoberta de que David Giovanni não viverá. É a antiga acusação diabólica de que o pecado dos pais possa recair sobre os filhos e que se Deus não concede a cura é porque quem a pede não crê realmente, ou seja, que a doença de David e Giovanni seja culpa de Enrico e de Chiara. Quem nos acusava não o fazia de má fé. Por infelicidade, acreditavam nisso de fato, recorda Enrico. Uma fé mágica, difícil de desenraizar. É aquela fé em que você está no controle. Usa a Deus para levá-lo a fazer aquilo que você quer. Pensa que Deus verdadeiramente se presta a isso. Para Enrico e Chiara, o diagnóstico é simples. No fundo, é uma não aceitação da cruz. Você quer encontrar uma solução para a sua cruz. E essa solução é sempre a mesma: a cura do corpo. Mas Deus não pode aceitar que nos esqueçamos de que fomos criados para a eternidade. Quem busca pela cura dos próprios males de forma obsessiva perdeu o rumo, continua Henrico. É Satanás querendo falar de Deus, mas ele não pode falar verdadeiramente de Deus, pode apenas dissuadi-lo daquilo que é verdadeiramente um filho de Deus. E o fato de que Jesus Cristo está no céu afirma que você é um filho de Deus. Tudo aquilo que não o leva a ver a eternidade, que vem depois, que limita as perspectivas apenas para este mundo, não nos fala de Deus, mas de um Deus pela metade. É só uma enrolação. A cruz não pode ser eliminada. Por isso Jesus a tornou dele. Estar diante da cruz é difícil, certamente, mas faz um mal muito maior não a querermos. Por fim, alguém nos obrigará a carregá-la à força. Foi lindo de acompanhar, mesmo que às vezes nos tenha parecido que foi você a nos carregar um pouco em sua estrada. Falou-nos sobre ele e seu amor de mãe, sobre o grão de trigo e o amor escondido que tem. Ensinou-nos que o amor nada cria de imperfeito. Você é um prodígio único, irrepetível e maravilhoso. Quanto amor nos deu! Sou feliz por ser seu irmão, ainda que tenha descoberto ser um pouco seu pai, e por isso é um pouco meu filho. Mas é um mistério grande demais para o captar por inteiro. De uma coisa estou certo: está destinado a uma glória maior que a nossa. Quem sabe o que fará? Quem sabe o que fará, pequeno David? Não sei por que Jesus quis permanecer ainda um pouco conosco. Você foi corajoso. Só no final nos disse que ele estava com você. Ele estava em você. Mas agora que o sabemos, não temos mais medo de deixar que vá embora. Vai, nós lhe acompanharemos com o olhar, meu amor. Vai, vai ver o que existe depois das montanhas. É uma bela surpresa o que lhe espera. Amanhã nós continuaremos a leitura.